colocando a Magda aqui para ver a gente, para participar da nossa live. Olá! Olá, quanto tempo! Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Coisa Bem. boa! E aí, preparada para contar a tua história? Preparadíssima. Muito bom isso, muito bom ter você aqui com a gente, né, Rose? Saudade, tudo bem? Tudo Boa bem, para mim noite. é um grande prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Obrigada pelo convite, por querer Ah, participar. ai, É, por que não, né? isso é verdade. A gente tem que falar sobre o assunto, né, Magda? E é muito bacana essa possibilidade. E vou dizer a vocês, é, quando eu recebi o convite da Rose, eu fiquei pensando, vou, não vou, vou, não vou. Não demorei 2 anos para responder, né? Como foi para chegar até vocês. Eu acho que foi pelo menos 1 semana e meia. Mas você sabe que minha motivação veio de uma paciente. Então Veio. vamos esclarecer primeiro, Muito gente. legal. Magda, então conta para todo mundo o que que você faz, por que que você tem paciente? Porque aí todo mundo às vezes vai falar, Ah, gente, como assim? por que que ela tem paciente? Pois é. Eu sou psicóloga, tenho 35 anos de formada, a minha especialização é em terapia familiar e casal, e acho que é isso que eu tenho para dizer num primeiro momento. E foi uma mulher, minha paciente, que me estimulou com uma frase dela dentro do consultório a aceitar o convite de vocês. E aí, que frase foi essa? Foi que ela Pode falou para mim contar? que posso, que ela não conhecia uma série de coisas a respeito do corpo dela. Ela nem se dava conta de que tinha corpo. E que a partir do momento que ela percebeu que ela tinha corpo, ela viveu coisas que ela jamais podia ter, imaginava em viver. Isso é uma Muito mulher legal, de 57 anos. muito bom, Então, né? e ela Ou me disse, seja, foi qualquer bom. idade é a idade para se conhecer. Hoje mesmo eu avaliei uma paciente online de 57 anos que me fez essa pergunta, mas será que dá tempo? Será que eu consigo, né? E é uma paciente que, assim, uma boa parte da vida dela, praticamente, ela teve vaginismo. E aí ela pegou e me perguntou, mas será? Eu falei, não, calma, a gente já teve pacientes com bem mais idade que você. Então, isso é bom. Hoje a gente vai incentivar muita gente aí com a tua história. E eu estou com 59 e uns pouquinhos. Eu estou chegando, falo que estou chegando para ser idosa. Por enquanto, eu sou pré-idosa só. Daqui a pouco eu viro idosa. Ótima! E eu quero virar. Lembra, Rose, aquele texto da Clarice Lispector que eu te mandei, da senhora Raposo? Né? Então, Isso esse aí. texto, para mim, é um texto da mulher, desse feminino que não tem fim. E que eu pude descobrir e me dar conta disso muito com a ajuda de vocês. Que para mim foi uma coisa muito importante, porque eu nunca tive nenhum problema com relação à minha sexualidade. Né? Assim, eu acho até quando eu escuto das minhas mulheres pacientes, ainda hoje eu estou numa clientela que está muito minha faixa etária, né? E é muito bacana, porque quando eu escuto isso, eu falo, gente, que coisa boa essa oportunidade de ver a forma com que eu vivi. Não é que tenha sido certo ou errado, nada disso, mas como que foi para mim uma possibilidade. E você sabe, assim, que eu sou muito grata pela minha mãe, entendeu? Pelo meu pai. Porque minha mãe, assim, meu pai era mais rígido, minha mãe, ela, na adolescência, ela falava assim, pode usar a roupa transparente, não tem problema nenhum, desde que você saiba se comportar. Use o decote nas costas. Então, essa coisa desse corpo nunca foi algo proibido. Lógico que dentro daquelas padrões da faixa etária, que, né, da virgindade, de todo aquele contexto que a gente era carregada. Mas era Sim. permitido de pôr salto alto, de andar, aprenda a andar, ponha um livro na cabeça e ande ereta, né? Então, barriga para dentro, peito para fora.
né? Então, minha mãe está com 82 anos e usa um salto alto até hoje. Ai, que lindinha! Pois é, então acho que isso a gente traz dela, né? Essa sexualidade, essa possibilidade de viver a sexualidade, né? Sim. E isso é muito importante, né, Magda? Porque aí É, você não desiste do sexo tão cedo, como não. muitas mulheres que acabam entrando na menopausa desistem. Então, assim, a Magda, ela foi a nossa paciente em 2019, né, Rose? Em 2019, e aí o que que acontece? Ela fez as sessões, ela foi avaliada por mim, depois ela fez as sessões com a Rose. E engraçado, Magda, que eu lembro da tua avaliação, porque você chegou e perguntou da Débora. Então, para quem não sabe, a Débora é irmã da Rose e a Débora foi a primeira fisioterapeuta que eu treinei na minha vida. E aí, o que que aconteceu? A Débora já não estava trabalhando Foi mais isso mesmo. comigo. E a Débora é da parte de respiratória, né? E ela tinha tratado da tua neta, Magda, é Do meu isso? netinho. Ah, Foi, e sim. foi meu neto. Eu levei 2 anos. E é isso que isso é legal, minha partilha com vocês. Assim, eu sempre fui tranquila na minha sexualidade, até chegar a menopausa. Sim. Porque eu sempre falei, você secou tudo. A menstruação parou, zoom, não tive sangramento, não tive nada. Parou. O dia que parou, eu tive, né, no processo, mas quando parou, parou. Secou. Aí tá, seca a boca, secou o olho. O último a secar, ai, e foi uma areia com pimenta. Ai, Você ficava coitada. inteiro, Areia com pimenta. Sabe? Eu não estou na Bahia, mas tem uma pimenta com aquela areia do mar, que, pelo amor de Deus, E aí me conta uma coisa, Magda. Você entrou na menopausa, você estava com que idade? 45 anos. 45 anos, ou seja, muito nova, Sim. né? E aí, demorou quanto tempo para você começar a sentir dor na relação? Ai, deu possivelmente mais ou menos por volta de uns 50 anos que eu Então, comecei a levou sentir. ali alguns anos para realmente ter alguma alteração. Foi, foi. Porque Mas assim, aí, depois que começou a alterar, o negócio começou a ficar bem ruim. começou a ficar bem ruim. E aí, assim, eu fiz um quadro de fibrilação atrial, que é um processo cardíaco, e que eu ouvi que eu não podia usar hormônio, que eu não podia nem fazer uso de hormônio. Tá. Então, esse processo foi assim, eu custei para aceitar que eu estava com um problema de coração. Eu falo assim, eu fui no último instante, botei que ir porque o negócio está batendo aqui descompassado do amor. Mas vamos arrumar esse. Aí acertei o compasso. E aí foi, assim, foi crescendo progressivamente. Se alguém que nunca tinha problema nenhum, ai, tá doendo, ai, tá ruim, ai, tá assim, ai, tá assado. Mas me chama muita atenção o quanto que a gente, né, mulher, eu acho que hoje uma geração está muito mais liberada para poder buscar uma ajuda. Porque, como eu tinha vergonha de não estar como eu sonhei em estar. Porque Sim. eu queria estar igual a senhora Criou Raposa, uma com 80 expectativa, anos. chegou nessa hora, não se cumpriu. Não. Né? E buscar ajuda. E realmente, para chegar até vocês, foram 2 anos que eu conheci a Débora. Sim. Até chegar aí, e, gente, quando eu penso assim, como é que eu fiz isso comigo? Eu só fui buscar ajuda quando eu não estava aguentando nem encostar o papel higiênico para fazer minha higiene. Ou seja, dá para ficar desse jeito, né? E que são coisas que ninguém conta para quem entra na menopausa, é aquela coisa, faz parte da vida, tá? O que que faz parte da vida? A energia da vida. A energia que dá calor. Exatamente. Olha, eu tô com essa golinha aqui, porque ó, só em falar já fico roxa, olha aqui, ó. Então, essa energia aqui essa é a energia da gente, a energia da sexualidade,
ela tá aí. Ou seja, a gente, na verdade, pode escolher. É que realmente, né, tem muita gente que consegue o tipo de tratamento adequado rapidamente, e infelizmente, assim como você, algumas pessoas demoram um pouco mais, né? E a tendência é ir piorando bastante nesse tempo, o que é muito ruim. É, e aí além de ter, né, como vocês mesmos falam, aquele circuito da dor, tem um outro circuito, que é o circuito da vergonha, que é o circuito de como eu faço, que é o circuito do companheiro. E assim, e o meu companheiro é 8 anos mais velho do que eu. Então, assim, já tem uma discrepância que é óbvio que ele também já estava precisando de um recurso. Sim. Já estava precisando de O um que é tratamento. natural. Isso, já estava E ainda precisando. bem que dá para resolver hoje em dia. Sim, e aí a resistência, quando eu vou buscar ajuda, o outro fica resistente. Sim. E você sabe que eu andei refletindo, eu não sei se vai fazer sentido o que eu estou falando, porque eu estudo muito pouco da sexualidade, mas eu tenho refletido muito sobre isso desde que eu conheci vocês. E assim, me chamou muita atenção, uma coisa que eu venho pensando é de como, durante muito tempo, nós fomos cuidadas por homens. Né? A mulher foi cuidada por um homem. E como que o homem é um parceirão, né? E como que as mulheres diziam, os médicos diziam para as mulheres, é assim, vai para casa, né? Vai para casa. E eu comecei a pensar que antigamente não tinha azulzinho. Não. Não tinha Mas aí, azulzinho. Magda, é o que a gente sempre explica para as pacientes aqui. Antes, a mulher, ela entrava na menopausa, o homem começava a ter disfunção erétil e é aí que se encerrava a vida sexual. Era uma parceria Era uma terrível. parceria, porque um parava de funcionar, o outro também começava a ter atrofia e estava tudo certo. Tava tudo A certo. partir do momento que se teve o Viagra, muita coisa mudou. Porque o homem antes, ele podia até ter o desejo, mas o corpo dele não funcionava como ele Uhum, sim. gostaria, né? Então, não era todo mundo que continuava funcionando. Então, era um problema para ele, porque o desejo ele tinha. A mulher, ela entrava na menopausa, diminuía o desejo, a atrofia vaginal acontecia e as coisas acabavam se encerrando. Então, era uma brincadeirinha ou outra aqui e ali, mas a penetração em si, ela já não acontecia mais do mesmo Sim, jeito, né? sim. Porque nenhum dos dois conseguia. Com o Viagra, tudo mudou. Foi aí que também vieram muitas doenças sexualmente transmissíveis. Por Verdade. quê? Porque muitos homens acabavam tendo relações fora, porque aí tinha o desejo. O pênis funcionava, a mulher não queria, não tinha desejo, não tinha lubrificação, não tinha flexibilidade do canal vaginal. Tchau, Agora, vou você já atrás de imaginou? outra. Eu, eu senti areia com pimenta, porque foi o nome que eu resolvi dar. Né? Foi. Aqueles ralados de tombo que a gente andava de bicicleta e caía, fazer aquele ralado que doía até a alma. E vinha com metiolate em cima, né? Que doía mais ainda. Então, como é que a mulher, né, saía desse circuito? É, Porque o médico dizia, não, é assim. É óbvio que a gente tinha alguns médicos que passavam pomadas. Eu me sim. lembrei de novo, assim, eu via dentro da gaveta da minha mãe, eu, já mulher, com seus 30 e poucos anos, as pomadas que ela usava, que eu hoje uso. E que não sabia direito nem muito bem por que usava tanta pomada, né? É isso aí, é isso aí. E sim, Justamente porque as pessoas não contavam essa parte uma para as outras. não Então, a gente contava. percebe isso no consultório, né, Rose? Sim. As pacientes falam assim, mas como que a minha ginecologista nunca me avisou que eu ia ficar desse jeito? Como que o meu ginecologista não me passou hormônio antes? Né? É, Então, ainda existe essa prática entre os médicos que, enquanto a mulher não tem problema, ela não descobre que tem alguma coisa errado com ela acaba, deixa a paciente ir, até ela reclamar. Reclamou, a gente vê o que faz. E muitas vezes esse é um problema, porque esse tempo de intervalo que não se entra com hormônio
principalmente o hormônio se for sistêmico, o que que acontece? É uma janela que acaba não dando tanto resultado. Então, quanto mais cedo as mulheres souberem sobre o assunto, né, já se prepararem para entrar na menopausa, menos problemas elas vão ter. Até as que não têm parceiro, né? O que que acontece? Elas acabam desmotivando. Eu não tenho parceiro, para que que eu vou usar? E aí, onde para de usar, não entende que tem que manter funcionando, porque também não foi orientada para isso. E aí, Exatamente. não tem um parceiro, mas começa a ter dificuldade para fazer um exame ginecológico, ou até quando arruma alguém, aí não consegue mais. A gente é cheia de pacientes aqui, Magda, que chega e fala: ah, eu divorciei, ou ah, eu fiquei viúva e agora eu encontrei uma pessoa, mas agora não entra nada. Mas o meu médico não me avisou que isso podia acontecer, né? E elas tomam um susto, principalmente se tiveram vida sexual ativa, não tiveram problemas assim como você. Então elas não entendem nada o que que aconteceu. Eu me lembro quando eu tive que usar o espéculo de virgem, quando eu fui na minha médica, né? Porque foi uma sequência. Eu falei, gente, que absurdo, não pode ser, né? Não dá. Aí eu fui nos paliativos. Eu comentei com vocês, né, que eu usava a... Nossa, até me fugiu agora. O Da aplicador? abelha, a geleia real. Ah, geleia real, Eu usei muito a geleia real e foi muito curioso, porque sem estar com vocês ainda e sem jogar essa história do não pode usar hormônio para o alto, porque hoje eu uso, né? Mas não uso hormônio, eu uso sintético, só vaginal, né? Mas eu me lembro que eu comecei a usar a geleia real, porque uma senhora de 92 anos, lembro da história. né? Hoje ela está com 92, Rose, falou, minha filha, usa geleia real é bom para tudo. E quando eu voltei à médica, ela falou assim, Magda, o que você fez? Eu falei, nada, eu só tomei geleia real. Ela falou, como assim? Ela falou, você, inclusive, assim, você não está com aquele ressecamento que você estava. Mas eu me sentia ressecada, porque eu passei a vida inteira úmida, né? Eu falo que o único benefício que eu tive com a minha menopausa foi, pelo amor de Deus, parar a candidíase, porque eu não conseguia tratar, porque eu tratava, ficava bonitinha, parceiro tratava bonitinho, tá tudo bonitinho. Mas eu tinha tanta umidade, que aquilo estava ali Te morando. prejudicando, né? Pois é, mas assim, isso para mim foi muito legal até chegar a vocês, mas para eu chegar foi sim no meu limite. Eu falei, pelo amor de Deus, nem eu posso encostar a mão. Ah, Jesus Cristinho! Se não pode um pênis, não pode nem um dedinho, então não dá. Porque quando a Magda chegou pra gente, né, Rose, como que ela tava? Você estava 2 anos sem ter já relação. Já, E aí você tinha dor tanto com o seu próprio dedo quanto do marido. sim, Ou sim. seja, fica difícil até para conseguir colocar algum tipo de medicação, né? Que seja um óvulo ginecológico, porque o Nossa, hormônio não entra, né? nem o óvulo doía para entrar. O óvulo Sim. doía. E foi quando eu também te pedi o endereço da doutora Tereza. Que foi quando eu fui para a doutora Tereza. Aí a gente, veja, mudou todo, e até hoje eu estou com a doutora Tereza. Aqui, gente, nós temos uma lista de médicos, para quem não sabe, uma lista de ginecologistas que a gente encaminha para as pacientes escolherem com quem elas querem passar. Então, tem médicos de tudo que é jeito, tem de convênio, tem do doutor consulta, tem particular, tem de tudo. Então, essa lista, ela foi montada ao longo dos anos com as nossas pacientes. Então, as pacientes vão, se elas gostam, elas voltam, fala nome, sobrenome, a gente procura na internet qual o endereço, o telefone, as secretárias ligam, pegam todos os dados e colocam nessa lista. Se as pacientes forem bem atendidas, se elas forem bem avaliadas, se a médica faz exame e não machuca as pacientes,
Tudo isso a gente leva em consideração para que vá esse nome para a lista. Se alguém vai em algum desses médicos e volta falando mal dos médicos, a gente tira. Então, é assim que funciona. E a doutora Tereza é uma dessas médicas que a gente indica, né? Ela é super atenciosa com as nossas Ah, ela é uma pacientes. gracinha. Ela é novinha e é super antenada nas coisas, e ela é super delicada para fazer exames. Então, e assim como ela, esses outros médicos que fazem parte também, que é um dos nossos critérios para manter na nossa lista. Então, a gente faz essa lista, a gente coloca quando as pacientes falam. Mas se alguém fala mal, a gente tira também. Porque é para ser bem atendido. A gente não tem parceria com nenhum médico que, nossa, é minha amiga. Não, não tem. Então, todo mundo tem que ser bem atendida, principalmente se for indicada por nós. E a Tereza é uma delas. Que bom que você gostou e que bom que você continua indo nela até hoje. Gostei, porque uma das especialidades dela realmente é da mulher menopausada, né? Sim. Então, E aí isso ela faz acabou te diferença. passando hormônio, né, Magda? Ela acabou te Sim, passando um hormônio local, que é passou hormônio algo local. que ela viu que você poderia usar e poderia te ajudar também. Sim, sim. E é Isso algo que fez até uma agora diferença. você usa. Oi? E até hoje você está Até usando o hoje. hormônio local. Até hoje eu uso. Né? Você Então, usa o isso quê? faz 2 vezes por semana? Eu uso um dia sim, um dia não. Então acaba dando umas 3 vezes por semana. 3 vezes por Porque, semana. gente, isso também depende muito do médico, tá? Ah, Essa frequência, quem tem que indicar quantas vezes usa na semana é o médico depois dele avaliar. Então, não é para usar de qualquer jeito, não é todo mundo que pode usar hormônio, tá? Então, isso tem que ser algo passado pelo médico, não somos nós fisioterapeutas que indicamos. Quando a sim. gente fala para a paciente vai até o ginecologista, conta toda a história e pergunta se ela pode usar. Isso aí sim é uma orientação nossa. Mas quem toma a decisão de passar ou não o hormônio tem que ser o médico, seja ginecologista, seja endocrinologista, que endocrinologista também pode indicar. Pode. Tá? Então, aí é deles a especialidade se pode indicar medicação ou não. O fisioterapeuta não pode indicar. Então, para deixar claro, porque senão vai todo mundo sair procurando hormônio aí depois e não é bem assim que pode ser usado, tá? É, Agora me conta, ah, quando você chegou aqui, você achava que a fisioterapia poderia te ajudar? olha, para eu chegar até porque eu Era. acreditava. Eu acreditava. Agora, sim, teve um momento que foi muito emocionante. Eu chorei, né, Rose? Chorou. Eu chorei. Fiquei muito emocionada. Porque, assim, a sensação que dá é que a gente não lubrifica mais. Era a minha sensação, né? De que não lubrifica mais. E eu, como estava sendo tratada com hidratante vaginal, era o hidratante. O hidratante, ele não ajuda na elasticidade. Ele só Muito hidrata. bem. Aprendeu certinho. Viu? Eu tive bons professores. Eu tive bons professores. Então, assim, não ajuda. Ele contribui para alguma coisa, mas ele não facilita, como eu vou dizer. Ele não faz aquilo que você necessita. Então, eu usava só. Até que realmente foi quando, né, paralelo a vocês, foi quando eu fui para a doutora Tereza. Mas o momento, para mim, mais emocionante do tratamento foi quando a Rosa falou: aqui, você lubrifica pra caramba. Eu falei: como assim? Né? Como assim? O que é isso? Esse foi um momento de muita emoção. Né? Porque eu me emociono mesmo de falar hoje. Porque, para mim, como eu tive uma vivência de muita lubrificação ao longo da minha vida, não ter aquela sensação disso não existir mais era muito doloroso. Sim. Sabe? É uma mudança da tua vida inteira, né, Magda? Sim, Então, sim. essa mudança, e mudança para pior, é o Pelo que amor ninguém de quer. Deus.
Não, e a sensação que dá é que seca mesmo, parou, secou a fonte. Né? Tem que plantar um monte de árvore em volta para poder de novo abrir, fazer aquela fonte jorrar. Não é assim? Se a gente for pensar nisso, se a gente for pensar quando você vai, de novo, reflorestar, recuperar uma área onde tinha água, você tem que estar plantando árvores para você falar, olha, aqui vai poder brotar água. E foi o que aconteceu. Eu arrumei árvores. E a partir do momento também que você foi melhorando, né, Magda, e foi sendo possível você usar, né, o aplicador com mais facilidade, Foi. você conseguiu colocar o dedo, enfim, né, Os tudo foi melhorando. dilatadores, os Os dilatadores, dilatadores, que o eu do ainda falava para a prosquelético. Rose assim, ó, é o meu borrachão. E foi um processo com você e com o marido, né? Porque ele foi Foi, ajudando, né? foi. Ele fazia alguns exercícios com você. Acho que foi Fazia, uma assim. descoberta, uma redescoberta, né? Foi. Para Eu vocês vou dizer uma dois. coisa, eu vou concordar com você que foi uma descoberta. Porque eu nunca precisei de amiguinho, entendeu? Eu tive um amiguinho, meu amiguinho, sabe? As crianças não têm um amiguinho. Eu tive um amiguinho transacional, os borrachinhas, os... Foi um O amiguinho, vibrador ué. também. E como é? Quando eu tive, né? Que foi usar o vibrador, né? Para poder estimular. Que para mim é tudo novo. E foi literalmente, foram brinquedinhos ótimos. Né? Não, e o que que acontece? E realmente, né, é uma descoberta para muitos casais, porque às Sim. vezes os casais não se imaginam colocando algo, ah, vou colocar algo dentro da tua vagina que não seja o meu pênis. Então, assim, é uma descoberta muito e vem para mudar tudo que se pensa, que se existe. Você cria uma intimidade que depois de muitos anos de casado, você acha que você tem. E aí você vai descobrir que você não tem tanto assim. Também, Né? Que dá também para tem. descobrir muitas Verdade. coisas interessantes. Porque isso faz parte também de um padrão. Esse é um Total. padrão. Esse é um padrão. É assim que tem que funcionar. Né? É como se sair, fugisse daí, não dava. Você sabe quando eu fui para Portugal, né, Rose? Eu entrei na internet para procurar assim, o que, que pode, o que, que não pode levar na viagem. Você sabia que em alguns países é confiscado qualquer coisa que possa ser considerado um atentado ao pudor? Então, você sabe que teve uma paciente que falou isso. Ah, não, não foi uma paciente, saiu isso em um site. Foi. Saiu isso em um site que não se podia levar vibrador nem nada do tipo, justamente por isso. E aí? Quando eu vi isso, eu falei, eu vou passar pela vergonha. Eu vou passar pela vergonha. E eu comprei óvulos em Portugal. Fui E procurar. lá não é tão fácil de achar quanto é aqui, né? Então, mas eu comprei o creme vaginal. Mas lá, eu acredito que por conta do meio ambiente, não são usadas pomadas como as nossas aqui. Entendi. Lá só vende óvulo. Pelo menos em Hum. Portugal não vendia. E eu procurei numa farmácia. Não tem, numa farmácia não tem creme, não tem creme, porque você tem que ter o aplicador. Ah, tá. É porque tem alguns lugares que eles usam um aplicador que ele parece de vidro, né, Rose? Porque aí você pode usar várias vezes. Tem alguns aqui no Brasil também. Mas realmente, esse aplicador que a gente usa, que é de plástico, se você for pensar, ele não é muito ecológico mesmo. Ou melhor, ele não é nada ecológico, né? Porque cada pomada você usa aí 7 dias, 10 dias e joga tudo fora. 7 aplicadores, 10 aplicadores, ou seja, não é nada. Além deles não serem muito gostosos de colocar, não é nada ecológico, com certeza não é. Eita, a internet dela tá falhando um pouquinho. Eu acho que acaba sendo a dela e não da nossa. É, aqui tá.
Pra gente estar Tá parando um mais pouquinho. lenta. Mas aqui o nosso tá com cabo, então acredito eu. Lá provavelmente tá um pouco mais devagarzinho, gente, do que aqui pra gente. Pelo jeito, o 5 da Rose aqui tá andando. Ah, aqui, ó. Dela caiu. Vamos ver se ela entra de novo. Eu vi que a Débora tava online. Tá Eu online. vi que a minha mãe tá online. A minha mãe Paciência. sempre tá trabalhando que nem uma maluca, então muitas vezes ela não entra. Então hoje ela deve ter lembrado, olha lá, a Magda. Vamos ver se eu consigo colocá-la aqui de novo, gente. Aqui. Aí. Foi. Aqui, o Rafa tá falando que tá tudo ok na nossa. Uhum. Aí, voltou. Ô, Magda, e agora o pessoal tá perguntando como você ficou. Toquei o sininho em casa. Lembro. Porque você recebeu alta em 2019 mesmo, mas o ano passado, quando tinha o sino, aí você mandou uma mensagem, um depoimento por mensagem, falando, olha, eu vou tocar daqui. Enfim. Foi. Eu toquei todos os sinos, eu adoro sino, sabe? Adoro sino. Então, eu saí tocando os meus sininhos e mandei tudo para Rose. Isso No mesmo. 1, no 2, no 3. Isso mesmo. Porque agora já faz um ano e meio? Não, um ano. 2019. Já um ano e meio. Mas se você quiser vir aqui tocar o sino pessoalmente, pode vir. A Magda não. Você está em Lorena ainda, né, Magda? Você ainda está em Lorena? Estou em Lorena. É o outro passo, né? Você saía da cidade para vir, né? Da sua cidade para vir fazer fisioterapia aqui. Lorena, quantos quilômetros daqui de São Paulo, Magda? Olha, eu sei que é no meio do caminho. Levava 3 horas, dependendo do trânsito. Tá. Ó, tem alguém perguntando aqui, sexo com prazer e sem dor? O mundo tem coisa melhor na vida. Aí, ó. Pronto, tá respondido aqui para quem estava perguntando. Para Carvalho Gomes, ela que perguntou. Aí tem uma coisa que é muito bacana a gente poder compreender, sabe? É diferente de quando eu tinha 30 anos, né? Então, não é isso. Alta. Alguém tocou o sino. Ó, vou pegar o meu sino aqui, hein? No final a gente toca aqui, você pode tocar aí. A gente pode terminar assim. Pode deixar. E é muito diferente, né? A gente não pode esperar do nosso corpo, né? Tem mulheres aí próximas aos 60 anos como eu. Não dá para esperar uma resposta como a gente tinha quando era jovem. Eu acho que isso que é importante saber. Você consegue, você descobre outras formas de prazer, você descobre a delicadeza, porque eu não tenho outra palavra para eu poder dizer. A coisa passa a ser delicada, passa a ser sentida, tocada. O toque precisa ser descoberto. Né? E como é que se descobre esse toque? Como é que o casal vai se descobrir? Porque ninguém está mais inteirinho, bonitinho. Eu falava com a Rose também aqui, eu perdi a curva, ganhei lombada. Eu não sou mulher falsa. Tudo meu é original. Não turbinei, não tem nada turbinado aqui. Então, eu sou mulher comum. Então, não tem jeito. É isso que nós temos. Então, como é que lidar com essa descoberta e essa aceitação? Tem que alinhar as expectativas com a realidade, né, Magda? Uma coisa é quando se tem 20 anos, 25 anos, que é uma resposta sexual que você tem, às vezes com pequenos estímulos, né? Seja o que for, a excitação super acontece, a penetração, na maioria das vezes, acontece sem problema algum. Agora, é diferente quando se entra na menopausa. Né? Mas isso não quer dizer que você precise parar de ter penetração e muito menos que tenha que ser com dor.
né? Isso Então, mesmo. a elasticidade talvez não vai ser mais igual, porque você não produz mais os mesmos hormônios. Mas, às vezes, para quem pode usar hormônio, já é uma ajuda e tanto. Então, assim, tudo isso tem que ser levar em consideração. Mas eu acho que o que as pessoas estão um pouco querendo entender, Magda, é se depois da fisioterapia você chegou aqui e o dedo não estava entrando, né? Ou sentia muita dor para entrar. Depois que você fez a fisioterapia, você conseguiu ter penetração de novo? Consegui. Consegui. Não foi só com os dilatadores. Eu consegui ter penetração. Né? Porque eu E acho isso que foi isso, uma coisa. isso é importante. Porque, assim, É, mudou. Mas mudou. isso não quer dizer que ela não consiga ter e, tem que ficar se virando. Não é assim. Não, Então, não, é pelo diferente da contrário. penetração de 20, 30 anos, mas Não. existe. É possível ter uma penetração de novo, mesmo depois de entrar na menopausa, né, Agora, uma Magda? coisa que para mim foi muito marcante também foi quando eu comecei a fazer os exercícios com a bolinha de tênis. Eu lembro que eu falei com a Rose, falei, Rose, eu nunca tinha me dado conta de quanta atenção a gente deposita nessa região. Aquilo relaxava, né? Ficava relaxada essa região. Né? Toda essa Sim. região do quadril, sentar em cima da... Não é agradável sentar em bolinha de tênis. Não, Mas o quanto que relaxa essa mas é a região. resposta que aquilo lá te dá, né? Sim, foi fantástico. Uma outra coisa que a Rose me disse que sim, ficou muito marcado era com relação às expectativas. Né? Porque como não depende só de mim, eu dependia do outro. De que maneira o outro vai buscar ajuda para si. Né? Sim. E até que ele foi buscar. E quando busca, aí você tem a resposta. Porque você não busca. E como é importante, eu acho que uma coisa que a gente precisa é mulher falar com mulher. De novo, por isso que eu estou aqui. Né? Quando mulher fala para mulher, e eu tive várias amigas que eu contei, falei para elas, eu saía daí, a gente ia para reunião, para nossas reuniões, todo mundo queria saber como é que era. E aí, como é que foi? Como é que deixou de fazer? O quanto que é importante quando a gente fala com mulheres. E a mesma coisa quando homens começam a falar com homens. Né? Porque O ainda só meu... você tem o problema, né? Você Isso, não se sente mais sozinho. Você sim. sente pertencente a algum grupo que antes não parecia que não existia. Você era a única Sim. pessoa que tinha problema. Não, e aí, como psicóloga, vou falar uma coisa. Grupo de psicólogo é caótico para conversar. Se tem um psicólogo aqui, me desculpa. Porque, assim, é tudo psicológico. Tem algum motivo que pode ter paralelo a isso. Tem histórias, sim, mas não é só. Não Não, dá para colocar tudo no psique. não. E Não principalmente dá. quando se tem uma alteração hormonal, se tem uma atrofia vaginal, então Sim, assim, aquilo ali pode sim desencadear um desentendimento entre o casal, que pode levar a uma crise. Aí eu super concordo. Só que não deixa de existir o problema físico. Então, você pode até tentar reverter tudo isso, mas você não vai sumir com a menopausa. Você não vai sumir com a atrofia vaginal. Então, sim. tudo isso faz muita diferença. Por acaso, imagina fazer higiene pessoal, jogar um jato de água, aquele negócio deve estar agora está com água, pelo amor de Deus, não dá para ficar assim. Né? Não dá para ficar desse jeito. Então, acho que a gente precisa fazer essas considerações. Entendeu? Tem, Não dá para não deixar de considerar isso. é verdade. Assim, eu recebi um presente, eu falei para a Rose essa semana. Eu recebi realmente uma pessoa muito querida que está vindo para um processo, uma menina nova que tem vaginismo. Né? E que nunca teve relação sexual. Eu não sei nem se ela está aqui nos assistindo, porque ela já tem ouvido vocês. Né? Então, isso para mim foi um presente, porque eu acredito nessa sincronia, nessa sincronicidade daquilo que aparece, né? Daquilo Sim, que vem, daquilo que chega. E eu estou vendo paciente minha, estou vendo prima, minha família inteira está aqui, viu?
Ai, bonitinho! Acabei de receber uma mensagem aqui, maravilhosa, calorosa, acolhedora como sempre, né? Que bom te ver aqui. Então, assim, e é muito bonito quando a gente consegue receber uma paciente que você pode cuidar com respeito, sabe? E que te escuta, e foi muito bacana. Porque quando ela chegou e contou, eu falei para ela, eu sei do que você está falando. É bem Né? isso. Eu sei do que você está falando, só que ela é mais nova e eu sou aqui. Né? A Sim, diferença, a idade. com a mesma dificuldade, né, Magda? Isso, isso. E ela, para começar a se descobrir, e eu já tinha um caminho. Eu Sim. já tive um caminho Mas é percorrido. mais fácil da gente acolher, né, Magda? É, é. O dia, a semana que eu dei o meu depoimento, muita gente depois veio, né? E aí as pacientes chegavam aqui na avaliação, aí elas falavam para mim assim: Ah, eu vi o depoimento essa semana. Ou seja, elas queriam falar assim: Eu sei que você também teve vaginismo. Então era muito engraçado, porque assim. Eu nunca tinha feito um depoimento meu, mas aqui as minhas pacientes, a maioria todas sabiam que eu tinha tido vaginismo, né? Então, assim, é diferente. Elas olham para a gente com outro olhar, porque a gente está olhando para elas com outro olhar, né? De entendimento, de saber o que elas realmente estão passando ali. Então, é muito diferente, né, Magda, da gente receber esse tipo de paciente. E eu acho assim, e eu acho que é importante pessoas que acabam influenciando como você, seja como mulher, seja como psicóloga, porque as pessoas vão cada vez se abrindo mais, né? E quem sabe daqui a algum tempo, espero eu que não muito tempo, as pessoas falem mais abertamente sobre esse assunto, para que as mulheres se preparem para esse momento, porque esse momento virá. Pelo menos até enquanto eles não tiverem nenhum tipo de tratamento, alguns tipos de hormônios que todas as pessoas possam usar, esse momento vai chegar. Então, eu espero que essas mulheres estejam mais preparadas para esse momento, porque é assim que elas não vão sofrer, ou vão sofrer bem menos, né? É, é. Isso faz uma diferença para a vida. Não tem jeito. Porque essa é a energia da vida. E é Não verdade. dá. Essa é a energia da vida. Sabe? Não tem coisa mais bonita quando a gente fica com a pele com viço. Ai, A ai. gente ria muito nas sessões, porque você é bem divertida, né? A gente conversava bastante. E é isso aí, energia, né? E você passava uma energia, né? E aí Não, você eu saiu adiante, tá querendo falar para as mulheres lá do chá, enfim, o que você tinha feito, né? eu tinha esses grupos de encontro com as mulheres, sabe? Eu era mais velha, tá? E tinha o meu grupo de estudos, que uma delas está aqui hoje. Então, assim, eu falei, e aí, assim, como é que foi? Você ainda está fazendo? Já parou? Né? E é esse o processo. A gente não pode ter vergonha de poder Não. dizer, gente, ó, tem recurso, pode usar, pode fazer isso, com orientação. Evitar, ajudar no processo da outra pessoa para que outra pessoa não sofra, né? Sim. Então, se você tem uma informação dessa, é importante que você passe essa informação adiante para que as mulheres cada vez consigam se ajudar mais. Porque senão é aquela coisa que a gente fica só no julgamento. E mulher é muito melhor quando se ajuda do que quando se julga. E tem que romper um padrão de que mulher só serve. Ah, a mulher é falsa, né? Porque também tem todo esse conceito que foi dado. Né? Existe um livro que eu gosto muito, é A Ciranda das Mulheres Sábias. Né? De você olhar para trás e saber que você pode fazer a tua roda de conversa. Você pode trocar com alguém que é mais velho. Como é que você viveu isso? Você pode trocar com alguém que está vindo. Sim, são Isso vai olhares diferentes, são idades diferentes que te mostram coisas diferentes, né? Isso para a gente aqui é muito gostoso, né, Rose? Porque a gente tem paciente de tudo que é idade.
tudo que é idade. Então, assim, é muito gostoso trocar essas experiências. Então, aquelas que deitam aqui na nossa maca e que contam um monte de coisa que a gente vai embora com bagagem. Sim, é E uma aquelas troca, que né? querem saber um monte de coisa que a gente pode despejar um monte de coisa nessas pacientes para elas irem embora com bagagem também. Então, isso é uma troca muito gostosa que A se gente tem, aprende também, né? que se tem entre as mulheres, né? Que se pode ter e que as pessoas não falam E muito, que não, né? deve ter. É verdade. Eita, acho que Tá travou de pronto de novo. novo. Ai, para mim não travou. Não. Oi. Aí, Voltou? eita, tá voltando. Aí, voltou. Eu acho que se fala-se tanto em empoderamento, eu acho que tem um empoderamento, de que maneira eu entendo. Eita, A eita, tela travando. tá travando. É, não tá voltando aqui. Vamos ver. Acho que às vezes vai cair, depois daqui a pouquinho ela volta de novo. Gente, eu só sei. Aqui, ó. Pronto. Vamos ver se a gente consegue trazê-la de novo. Eita, Lele. Não foi. Aqui. Agora abriu. Aê, voltou. Voltou. Tá escutando a gente agora, Magda? Eu estou escutando, eu ainda não estou vendo. Não? Não, a gente Agora está sim. Sim. Isso. A gente te escutou até a parte que você falou do empoderamento, que se fala-se muito em empoderamento e aí travou nessa parte. Pois é, que tipo de empoderamento? O que as pessoas estão querendo dizer com isso? É verdade. Eu falo que eu não gosto muito desse empoderamento que é só grito É isso aí. e que não se acrescenta, né? E fazer a ciranda, isso aqui que a gente está fazendo é uma bela ciranda. É uma Isso é bela verdade. dança. É uma bela dança. E o quanto que as mulheres dançavam, o quanto que as mulheres se uniam, o quanto que as mulheres rezavam, o quanto que as mulheres bordavam. Né? Aquele filme Colchas de Retalho, ela fala muito desse encontro amoroso entre as mulheres e de partilha. Isso é verdade. As mulheres podem muita coisa, né? Se elas se juntarem para isso. A gente até comenta. Eita, Opa, de novo. aí, agora voltou. A Agora gente até voltou. comenta como vocês saem empoderadas daqui, né? Que vocês entram de uma forma E saem de completamente outra. diferentes, né? Ó, aqui estava a Mariela. A É a Mariela, paciente que eu do Paraguai, da que vai avaliação começar o online. tratamento. Eita, Olha, provavelmente, tentando. provavelmente a internet da Magda agora, esse horário, é um horário que começa a falhar bastante, que entra muita gente. Então, provavelmente por isso que a gente está tendo alguns probleminhas com ela. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Mas provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Eita. Já convidei aqui. Aqui, Magda. Magda, esse horário, eu estava explicando agora, às vezes esse horário é o horário que muita gente entra online. Então, por isso que começa a cair. O nosso aqui, como a gente coloca cabo direto no celular, por isso que está mais difícil de cair. Mas é que eu tinha um monte de problemas. Depois eu fui aprendendo com o tempo. Tem que aprender, né? Magda, Oi, mas querida. olha, é muito gostoso de saber histórias como a sua. Eu acho que é muito inspirador para muitas mulheres que estão assistindo a gente. Os vídeos, às vezes, no momento que está online, às vezes não tem tantas pessoas, mas depois fica muita gente. A Débora está dizendo, a Débora assistindo, Magda. Ei, só pré-live. Ela que me levou para aí. Exatamente. A Débora que falou que ela não estava mais na área,
mas que a Rose estava. Mas a Débora ainda estava aí. Depois que ela saiu, quando eu fui procurar, é que ela já não estava mais. Exatamente, foi isso mesmo. Ela falou quando ela estava atendendo o teu neto, Foi, o que ela estava trabalhando, e depois, quando você veio procurar, era a Rose que estava atendendo e não mais a Débora. é. Não foi isso? Foi isso, foi isso. É. E eu fiquei com o telefone ali, eu olhava no meu celular, falava, eu olhava. Até que eu fui. E eu lembro que eu cheguei aqui na porta, ainda falei para você assim que elas eram muito parecidas. Não era? Engraçado como tem paciente que a gente vai lembrando de um monte de coisa, né? É. Tem Isso é algumas muito coisas bacana. que ficam mais marcadas, assim. Eu lembro certinho da gente aparecendo aqui, eu encontrando com a Rose, e eu falando que as duas eram muito... E elas, para mim, eu acho elas muito parecidas. Muito. Quando, às vezes, se a gente tá usando touca, então, e põe máscara, antes, se tava as duas, eu falava, gente, quem que é quem? Meu Deus do céu. E olha que vocês têm diferença de idade, né, Rose? Mas eu achava muito parecido, ainda acho. Magda, muito feliz por você estar bem, mesmo depois de um bom tempo, né? E isso pra gente é muito legal, Peraí, porque eu... peraí. Ah, Peraí. peraí, que eu tenho que pegar o nosso. O meu sininho de Portugal. Finalmente esse sininho. O meu não é de Portugal, não, o meu é de São Paulo mesmo. Ai, eu tive que trazer. Esse é meu, Rosa. Você pode tocar bem, com vontade. Vamos lá, Magda. Salta, então. Vai. Olha, eu gostaria de só fazer uma coisa. Lembrar da senhora Raposo. A senhora Raposo, uma mulher de 80 anos, que ela vai lá no ginecologista e pergunta para ele assim, quando é que isso para? E ele pergunta, para o quê? Essa coisa, que coisa? O senhor sabe do que eu estou falando. Isso não para. Ele só falou para ela, isso não para. Então, não para. Isso mesmo. Então, não é para parar. Não é para parar. Nossa meta aqui, ó, é não parar e ajudar muita gente a não parar. Eu até comentei com a Magda que a gente está atendendo online. Inclusive, avaliei uma paciente menopausada online. Ela nem é daqui de São Paulo, iniciou um tratamento, porque não pode, né, vir para cá. A Magda falou, nossa, que bom, que na época, né, na sua época não tinha. Não tinha. Não tinha. E eu acho muito bacana. Pode deixar que eu vou querer conhecer também esse trabalho online. Mas é bem legal. A gente tem tido respostas muito boas e que eu não me canso de dizer isso, que a gente não esperava. A gente fez tudo com base no que era no que é, né? Nosso tratamento presencial. Então a gente fez algumas adaptações para ser online, mas a paciente ela fica sem roupa na frente da câmera, a gente vai avaliando tudo, a gente vai orientando tudo. Então, elas têm muitas descobertas de se permitirem, primeiro, a fazer esse tipo de tratamento, né? Então, a gente tem tido muitos resultados. Então, está sendo bem legal. E a gente está recebendo agora paciente menopausada, paciente de vaginismo. Então, a gente está tendo paciente de tudo que é jeito já. A gente está atendendo paciente do Brasil e já atendemos algumas pacientes fora do Brasil também. A Mariela, né? Que tá aqui, a Mariela é uma delas que está assistindo a gente aí, que é do Paraguai. E a gente teve uma outra que a gente atendeu também de Portugal. Teve uma outra que eu acho que estava tentando marcar, que é de Londres. Então, assim, está sendo muito legal. Então, uma resposta muito legal para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas a continuarem. Isso aí. E que tenha bastante vagão do metrô
para você brigar e colocar lá a logomarca da Clínica Débora Paz. É isso mesmo, que a gente possa continuar fazendo a diferença na vida de um monte de gente, assim como a gente conseguiu fazer da Magda, né, Magda? E do Paulo. E do Paulo. Muito bom, é isso mesmo. Você pode até se tocar sozinho, mas para transar precisa de dois. Não tem muito o que fazer, né, Magda? Não adianta um estar inteiro e o outro tá mais ou menos, nem de um lado nem do outro. Sim, sim. E a Então, gente pode se descobrir naquilo que nós temos de acordo com a nossa idade. Que eu acho que é isso. Exatamente. Descobrir, redescobrir, se divertir. Reinventar isso, você usava muito. Reinventar. Mas é isso mesmo. E que às vezes a idade, Magda, às vezes não te permitiu conhecer algumas coisas que depois, com o tempo, como o vibrador, né? Sim. Às vezes, tipo, não se falava tanto, não se ia muito atrás, não sabia como usar. Então, assim, o que a gente pode orientar as nossas pacientes aqui, que vai facilitar a vida, que vai ajudar, a gente está pronta para qualquer coisa. Então, e eu acho assim, as pessoas, elas têm que se permitir, né? O sexo, ele é permissão em todos os sentidos. Você está, para ter uma penetração, você está permitindo que alguém entre no seu corpo literalmente, né? Então, só que não é só isso, são várias permissões que acontecem no sexo. Então, eu acho que as pessoas realmente elas têm que rever todos os conceitos quando se fala de sexo. Porque o sexo ele pode ser muito mais do que esse padrão que foi criado, né, com o tempo que as pessoas ficam tudo seguindo. Fila indiana, vai, faz aquilo ali certinho, deu a idade, tá bom, todo mundo faz. Não, não é bem assim. Com regras, né? Não precisa ser com essas regras. Você pode criar suas regras se você quiser. Isso é importante. Não é verdade? Aí está o empoderamento. De poder dizer, olha, assim, assado, ou não assim, ou não assado. Você poder fazer essa construção dessa matriz sexual. É isso mesmo. Qual é a nossa matriz? E o que a gente pode transformar também na nossa matriz? É isso mesmo. Tem razão. Magda, vamos terminar? Vamos. Obrigada, Magda. Muito obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa. Espero que você venha tocar o nosso sino aqui logo, logo. Pra gente. A gente podia passar essa pandemia logo para a gente poder dar beijo, para poder dar abraço, que a gente adora fazer isso. Vou levar biscoitinho pro chá. Ai, que delícia! É isso mesmo. Vamos tomar chá todo mundo. Eu vou adorar. Magda, muito obrigada, viu? Só podemos agradecer toda essa conversa gostosa e a ajuda que eu tenho certeza que você vai dar para um monte de mulheres aí. Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade, essa lembrança e esse encorajamento que vocês me trouxeram, me disponibilizaram e me fez me reconhecer. Muito bom! Mais empoderada ainda. Uhul! Muito bom! Obrigada pelas ex-pacientes, todo o carinho, né? Que sempre estão aí nas lives, elas adoram. Mandam alguns recadinhos lindos pra gente. Sim. Beijo pra Débora. Pra Juju, minha sobrinha, que tá me vendo. Ei, bonitinha. Beijo pra minha mãe, que nunca tá aqui online, porque nunca tem muito tempo. Triste, né? E mãe, você se cuida também, que eu não tô querendo você minha paciente, não. Cuide-se, senhora Raposo. Ó, Magda, um beijo enorme para você. Gente, obrigada por ter estado assistindo aí
a gente até agora. Um beijo grande para todas as nossas ex-pacientes. Quem quiser de ex-pacientes nossas participar de alguma live, entre em contato. Pode ser com a fisioterapeuta, pode ser aqui na recepção, sem problema algum. Nós iremos adorar contar a história de vocês aqui, para todas participarem e vocês ajudarem ainda mais mulheres, tá bom? Um beijo grande. Um beijo para todos vocês que aqui estão nos assistindo. Beijo para a família da Magda. Obrigada. Beijo, Magda. Beijo.